Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Um feliz sábado. Que as bênçãos do Papai do Céu estejam caindo sobre você. Eu apelo mais uma vez para que você assista todos os sermões que postei aqui no canal nessa série sobre escatologia, se você está assistindo esse pela primeira vez. Se você está assistindo esse pela primeira vez, você obviamente vai compreender o que eu vou apresentar, mas não de maneira plena. Eu estou traçando uma linha de raciocínio, especialmente nos últimos estudos, nos últimos 5 estudos. 2 que eu postei sobre a chuva serôdia, 2 que eu postei sobre o fechamento da porta da graça e o último que eu postei sobre o selo de Deus. Esse vai fazer muito mais sentido para você se você acompanhou especialmente os últimos 4, vamos dizer assim, sem ser o último, agora sobre o selo de Deus, mas os últimos 4, os 2 sobre a chuva serôdia e os 2 sobre a porta da graça, porque todos esses aspectos da profecia nesses últimos dias ou nesse período escatológico têm a ver com o Espírito Santo. E hoje, repito, vai fazer muito mais sentido para você o estudo de hoje se você assistiu os anteriores, ok? Mais um apelo que eu faço, se você tem gostado desses vídeos, se de alguma forma você tem sido abençoado ou abençoada com esse material, com essas informações, transmita a outras pessoas, encaminhe a outras pessoas, porque eu tenho batido nessa tecla aqui no canal. Há muita coisa aqui na internet que não vale a pena assistir, muitas pessoas, muitos adventistas estão assistindo. Então, o meu objetivo com esse canal não é ganhar dinheiro, não ganho nada com isso. O meu objetivo é transmitir um conhecimento que, pela graça de Deus, eu tenho adquirido. Então, eu tenho postado os vídeos aqui, tenho postado esse conhecimento que tenho, pela graça de Deus, adquirido. A única coisa que eu te peço é que você transmita a outras pessoas se tem feito algum efeito positivo em você, ok? Mais uma vez, Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração? Convido você a fechar os olhos. Senhor Deus, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos através das redes sociais, especialmente aqui no YouTube, para estudarmos a Tua Palavra. Dá-nos o Teu Espírito ao abrirmos a Tua Palavra e ao buscarmos um conhecimento mais profundo sobre o selo de Deus. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Senhor. Muito bem, vou dar continuidade nesse estudo ao estudo que eu vinha traçando sobre o selo de Deus. Eu mencionei no estudo anterior que o selo de Deus tem um aspecto mais objetivo e tem um aspecto mais subjetivo. Apresentei o aspecto objetivo, por assim dizer, no estudo anterior, falando sobre o selo de Deus como a guarda do sábado. O estudo de hoje nós vamos ver o aspecto subjetivo do selo de Deus. E aí você vai entender o porquê que eu mencionei aqui, que ele faz todo sentido com os assuntos que já tenho tratado. Então, nesse momento, começa a busca pelo aprofundamento da compreensão sobre o selo de Deus. Canal A Busca. Muito bem, eu vou pedir para você então anotar os textos que eu passar, obviamente não quando eu estiver fazendo a explicação, senão você pode perder a minha explicação. Mas você pode também, através do seu celular, tirar fotos da tela aqui quando eu colocar o texto. Mas você também pode, eu tenho sempre falado aqui, dar pause no vídeo enquanto eu colocar o texto aqui na tela, para que você leia com total atenção. E mais, eu peço especialmente nesse vídeo de hoje, você assista esse vídeo 2, 3 vezes, 4 vezes, porque são muitas informações e eu tento enxugar, eu tenho muito mais textos. Acredite, muito mais textos do Espírito de Profecia sobre o selo de Deus e que ficaria muito extenso se a gente apresentasse todos aqui. Então assista 2, 3 vezes esse vídeo e você vai perceber que eu trago o assunto assim de forma bem sucinta, embora não tenha como fazer os vídeos, como tenho dito aqui, em 10, 15, 20, 30 minutos, assuntos tão extremamente importantes como a gente tem tratado aqui. Então, repito, assista várias vezes, anotando, preenchendo, pesquisando, vai lá no Espírito de Profecia, leia, confira, ok? Você precisa, nós precisamos, como igreja, como indivíduos, estarmos mais fundamentados na palavra de Deus e no Espírito de Profecia nesses últimos dias. Então, repito, nesse momento nós vamos dar continuidade àquilo que nós víamos tratando a semana passada. O que eu falei a semana passada? O selo de Deus não é o sábado em si. Li Ezequiel capítulo 20, li o livro de Isaías, tem outros textos, obviamente, você conhece bem esses textos todos.
Mas o sábado não é em si o sábado o selo de Deus, e sim a guarda do sábado. Então eu vou ler alguns textos, poucos textos aqui que está no livro Eventos Finais, que você pode conferir aí, só para a gente se situar naquilo que a gente leu a semana passada. Vou ler esses 3 textos. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Esse é um texto que está lá no livro Eventos Finais, aliás. Outro texto, os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do 4º mandamento. Então, o selo de Deus não é simplesmente o sábado, mas a guarda do sábado. Terceiro texto, a verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. Então, Ellen White tem vários textos que ela menciona que não é o sábado em si o selo de Deus. Porque não adianta eu crer no sábado e não guardar o sábado. Também não adianta eu guardar o sábado como eu quero guardar o sábado. Eu preciso guardar o sábado como Deus quer que eu guarde o sábado. E você se lembra a ênfase que eu dei a semana passada. E eu repito que é uma verdade que eu disse aqui, e é uma verdade em relação ao tema da semana passada também. Há muitos outros textos que Ellen White menciona, dando instruções para mim, para você, para a gente detectar, para a gente descobrir, para a gente estar ciente do que envolve a guarda do sábado. E muitas coisas eu nem falei lá. Por exemplo, sábado passado eu nem falei de redes sociais. Quantos de nós, adventistas do 7º dia, estamos transgredindo o sábado ao passear pelas redes sociais no dia de sábado? Então, tem textos na Bíblia, por exemplo, Isaías 58, não falando as suas próprias palavras no sábado, nem mesmo os seus próprios pensamentos no sábado. Então, muitos de nós estamos desonrando a Deus. Estou fazendo uma ponte do tema anterior para o que a gente vai tratar agora. Muitos de nós estamos transgredindo o sábado, mesmo estando, não tendo atividade física, não fazendo alguma coisa, não trabalhando necessariamente, nem tendo nossos pensamentos no trabalho. Mas muitas vezes estamos fazendo no sábado o que fazemos na semana comum através das redes sociais, Facebook, Instagram, essas coisas todas. E aí você passa horas, muitos de nós, eu espero que não seja realmente o seu caso, mas muitos de nós passamos horas e horas nas redes sociais, fazendo as mesmas coisas no sábado, nas redes sociais, como a gente faz nos outros dias. Isso não deixa de ser uma transgressão do sábado, então tomemos muito cuidado. Muitos de nós até mesmo no sábado, enquanto o pregador está pregando, ou enquanto está o professor passando a lição da escola sabatina, estamos navegando nas redes sociais. A gente precisa compreender que precisamos, como li a semana passada, um texto de Ellen White, precisamos de uma reforma na guarda do sábado. Por quê? Porque não é só o sábado, ou não é simplesmente o sábado o sinal de Deus, é a guarda do sábado um sinal de Deus, ok? Agora, a guarda do sábado é o sinal de Deus, a guarda do sábado é o selo de Deus. E quem é que guarda o sábado? Qual é a denominação que guarda o sábado? Os adventistas do 7º dia, o nome já diz. Agora olha esse texto. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos, não alguns, todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Que texto impressionante! A guarda do sábado é o selo de Deus, mas nem todos aqueles que professam guardar o sábado receberão tal selo. Por quê? Porque o selo de Deus não é só a guarda do sábado. Eu disse a semana passada que a minha ênfase do estudo passado seria o aspecto objetivo do selo de Deus. Hoje eu vou tratar do aspecto subjetivo do selo de Deus. Então você percebe que não é só a guarda do sábado que é o selo de Deus, porque ela está dizendo nesse texto que acabei de ler que muitos que professam guardar o sábado não vão receber o selo de Deus. Por quê? Primeiro, porque talvez apenas estejam guardando o sábado de fachada e não estejam guardando o sábado como Deus gostaria. E aí a gente menciona, eu posso de novo relembrar você o aspecto da alimentação que apresentei no sábado passado, em relação à guarda do sábado, o aspecto do vestuário, o aspecto do trabalho, e hoje mencionei aqui
mesmo sem ter mencionado sábado passado, o aspecto das redes sociais. Então, muitos que dizem guardar o sábado, que professam guardar o sábado, não receberão o selo de Deus. E ela vai além, ela chega a dizer nesse texto que muitos não são poucos, muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, não receberão o selo. Você não pode acreditar num pregador só porque ele é um pregador. Você não pode acreditar nem mesmo em mim. Por isso eu já tenho dito aqui, tenho batido nessa tecla, por isso que eu tenho trazido textos aqui do Espírito de Profecia, por isso que muitas vezes os meus estudos são um pouco maçantes. Por quê? Porque eu não quero falar de mim mesmo, porque se eu falo de mim mesmo e de repente você me segue e eu estou levando você para um caminho equivocado. Então eu estou apresentando Bíblia e Espírito de Profecia, e muito mais Espírito de Profecia você pode perceber. Por quê? Porque não sou eu que estou dizendo, é o Espírito de Profecia. Então você não deve seguir líderes, você não deve seguir pastores, você não deve seguir pregadores, você deve seguir a palavra de Deus, o Espírito de Profecia. Ellen White está dizendo que mesmo entre os ensinadores, e ela chega a mencionar, não souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Compreenderam, explicaram doutrinas, explicaram profecias muito bem. Cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Já li aqui, num tempo desse, Ellen White diz que muitas estrelas, ela usa a expressão estrelas para caracterizar esses pregadores, muitas estrelas que hoje brilham se mostrarão trevas. Então, muito cuidado, ok? Nem mesmo em mim você deve acreditar, nem mesmo em mim. É Bíblia e Espírito de Profecia. Muito bem, o que eu estou dizendo? O selo de Deus é a guarda do sábado, mas nem todos que guardam o sábado receberão o selo. Por quê? Porque o selo de Deus não é só a guarda do sábado. Esse é só o aspecto objetivo. Qual é o aspecto subjetivo? E essas nomenclaturas de o aspecto objetivo e subjetivo é uma nomenclatura que eu estou apresentando aqui agora, só para que fique claro, de maneira didática para você. Eu acredito que dificilmente você vai encontrar isso por aí. Eu estou simplesmente apresentando dessa forma para ficar uma forma didática para você compreender. Muito bem, quero ler agora com você 3 textos bíblicos. 3 textos, na verdade 2, você vai entender porque eu disse 3. 2 textos bíblicos e você vai compreender o caminho que eu vou trilhar agora nesse estudo, falando da subjetividade do selo de Deus. Olha o texto de Efésios capítulo 4, verso 30. Você conhece bem. Vou colocar na tradução NVI. Vou colocar 2 textos na tradução NVI. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Então aqui, a Bíblia, Paulo está escrevendo que nós fomos selados. Desde do primeiro século, Paulo está mencionando sobre esse selo. Aí ele diz, vocês foram selados com, olha a expressão que está aí no texto, com. Então nós fomos selados com o Espírito Santo, ok? Então esse selo é com o Espírito Santo. Vou pôr agora o segundo texto na NVI. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês também foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então veja, o texto está mencionando, os 2 textos, Paulo está mencionando que nós somos selados com o Espírito Santo, mas o selo não é o Espírito Santo. O texto não está dizendo que o Espírito Santo é o selo, está dizendo que nós somos selados com o Espírito Santo. Mas esse segundo texto, você percebeu, Efésios 1:30, ele diz, foram selados em Cristo, com o Espírito. Ok? Então, o que vem a ser esse aspecto subjetivo do selo? O que vem a ser esse aspecto subjetivo do selo? Eu ia colocar o terceiro texto, mas é esse mesmo texto na ARA. Você percebeu que esses textos eu estou colocando na NVI, Nova Versão Internacional, e a ARA é a Revista Atualizada, segunda edição. Mas eu vou me deter apenas a esses 2 para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Qual é a ênfase que esses 2 textos nos traz? Esses 2 textos, e a ARA também, nós somos selados com o Espírito. Não está dizendo que o Espírito é o selo. Está dizendo que nós somos selados com o Espírito em Cristo.
em Cristo. Lembre-se que quando Jesus esteve aqui, no livro de João, ele disse que o Espírito Santo não falaria dele mesmo, mas falaria as coisas que recebeu de Jesus Cristo e apontaria para Jesus Cristo, falaria de Jesus Cristo. Então nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo. Eu só estou na minha introdução e aí a gente vai avançar e tudo isso aqui vai ficar muito claro para você, ok? Muito bem. Eu quero agora ler um texto com você para caracterizar Ellen White, para caracterizar o que é esse selo, para você ver que o Espírito, para mostrar para você que não é o Espírito que é o selo, nós somos selados com o Espírito. Olha esse texto de Ellen White, ela diz: logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, traço. O que é o selo? Não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados. Aí ela repete a frase inicial: logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela correrá. Aí ela diz, na realidade, já começou. Esse é um outro tema que a gente vai estudar aqui sobre a sacudidura. Ellen White diz no tempo dela que já havia começado, mas isso é para um outro estudo. O que ela está dizendo? Logo no começo do texto ela repete essa mesma frase, depois ela diz, logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, aí ela diz o que é o selo. Ela diz, não é algum selo ou marca que pode ser visível, que pode ser visto. Por isso que eu estou mencionando a nomenclatura objetivo e subjetivo. A guarda do sábado é objetivo. Eu posso ver uma pessoa guardando o sábado ou não. Mas o aspecto subjetivo não é a guarda do sábado. E aí você vai me entender e você vai ver que as duas coisas têm uma correlação. Aí ela vai explicar, não é algo que pode ser visto, mas é, o que é? A consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possa ser abalados. Uau! Então o selo não é algo visível. Ela diz, o selo não é algo visível, aí ela vai explicar o que é. É a consolidação na verdade, de forma que a pessoa não pode ser abalada. Veja que coisa tremenda. Veja, irmãos, eu disse lá no estudo anterior, esse é um dos assuntos mais importantes para nós como adventistas do sétimo dia. É um dos assuntos mais importantes, porque muitos de nós na igreja pensam, e eu pensava assim, basta eu guardar o sábado. Estou guardando o sábado, está tudo ok. Mas já na semana passada eu mostrei para você, nós vimos que não basta guardar o sábado como eu quero guardar. Deus já estabeleceu a norma da guarda do sábado para recebermos o selo. E não basta guardarmos o sábado como Deus quer. Nem assim. Nós precisamos desse aspecto subjetivo do selo. E eu estou começando somente a falar sobre ele aqui. O que é o selo? Não é algo visível, mas é a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Você vai entender daqui a pouquinho. Olha esses dois textos de Ellen White, e aí eu entro no mais grosso, por assim dizer, da minha mensagem de hoje. Muitos ouvem o convite de misericórdia, são testados e provados, mas poucos são selados com o selo do Deus vivo. Não são muitos. Poucos se mostrarão humildes como uma criancinha para que possam entrar no reino do céu. Poucos serão selados. Por quê? Porque Ellen White diz, poucos querem se submeter como uma criancinha à vontade de Deus. Pelo estudo passado, da semana passada, você já pode caracterizar isso. Muitos dizem, guardar o sábado dessa forma. Não, eu até guardo o sábado, mas eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu quero comer o que eu quero comer. Eu quero vestir da maneira que eu quero me vestir. E eu vou continuar usando as redes sociais da maneira que eu sempre usei. Ok. São decisões que fazemos. E dessas decisões nós vamos colher os resultados lá na frente. Ellen White está dizendo, poucos serão selados. Ela diz, muitos ouvem o convite, mas poucos serão selados. O outro texto. Satanás está agora usando cada artifício. Quando? Neste tempo de selamento. Ou seja, o selamento já havia começado na época de Ellen White. A fim de, Satanás está usando cada artifício neste tempo de selamento, a fim de, qual é o objetivo dele? Desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Então, já havia começado o selamento na época de Ellen White. E ela diz, Satanás tem procurado desviar a mente dos adventistas. Satanás tem procurado desviar a mente dos adventistas para que eles vacilem e estejam sem o selo de Deus. Irmãos, eu posso afirmar
que Satanás, nesses últimos dias, ele tem conseguido enganar muitos de nós. Porque a maioria de nós acreditamos que basta guardar o sábado e como eu quero guardar. E aí eu receberei o selo de Deus. Absolutamente. Já vimos num dos textos iniciais que li aqui, poucos receberão. Muitos entre os que ensinam a verdade não receberão o selo. Então devemos realmente tomar muito cuidado. Muito bem. Agora vamos dar mais ênfase. Eu vou avançar agora para você começar a compreender a partir de agora esse aspecto subjetivo do selo de Deus, ok? Já vimos que já começaram a ser selados desde a época de Ellen White, na verdade desde 1844 para cá. E aí eu tenho até uma questão para mencionar para você. Você se lembra que Apocalipse 7 fala do selo de Deus? 4 anjos segurando os 4 ventos, um anjo aparece e fala para os quatro anjos continuarem segurando os ventos, porque ele tem uma missão de selar. Segura os ventos das guerras, das paixões humanas, até nós selarmos na testa os servos do nosso Deus. E aí depois João diz, ouvi o número dos selados, 144 mil. Se os 144 mil são só os vivos, que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, por que o selamento começou em 1844? É uma pergunta que eu tenho para você e a gente só vai responder isso nos estudos posteriores. Se você tem alguma resposta, você que gosta de estudar Espírito de Profecia, você que gosta de se aprofundar nos estudos do Espírito de Profecia, coloque nos comentários aqui, dá um pausezinho agora e já coloca no comentário aqui. Se você tem uma ideia da resposta a essa pergunta, coloque aqui no comentário. Qual é a pergunta? O selo de Deus começou desde 1844. Ellen White tem textos que ela fala disso. Na época dela, já estava sendo realizado esse processo de selamento. E por que nós ensinamos, e João disse que os selados são 144 mil. E por que nós ensinamos que os selados, os 144 mil, serão só os vivos, os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus? Será que os 144 mil não são de 1844 para cá? Tem algum insight aí sobre o Espírito de Profecia, sobre essa questão? Eu tenho um estudo sobre isso, por isso que eu estou levantando essa questão aqui. Coloca aqui nos comentários. Mas Ellen White, então, vai mencionar sobre o selo. E onde é que encontramos o selo? Eu acabei de mencionar Apocalipse 7. E Ellen White e a Bíblia também menciona um selo no livro de Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 7. Aí Ellen White tem um texto que ela fala que é o mesmo selo. Isso aqui eu preciso ler agora para fazer sentido o que eu vou ler daqui para frente. Olha o que ela diz. Esse selamento dos servos de Deus em João, Apocalipse, é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Então, se você abrir, repita a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 7, você vai ver que os dois capítulos tratam de um selo, ok? Eu até fui tentado a fazer um estudo nesses dois capítulos primeiro e depois apresentar o Espírito de Profecia, mas vamos direto ao Espírito de Profecia. O que ela está dizendo é o mesmo selo, ok? É o mesmo selo, é a mesma coisa, a mesma visão, a mesma coisa. Muito bem, agora você está preparado para esse texto que eu vou ler agora. Notem cuidadosamente este ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, veja que não é o selo não é o Espírito. O selo é gravado pelo Espírito. E a gente leu na Bíblia, com o Espírito nós somos selados. Ok? Vou ler de novo. Notem cuidadosamente esse ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que... Opa, para um pouquinho. Então, Ellen White está mencionando a visão de Ezequiel 9. E eu já li para você que para ela Ezequiel 9 e Apocalipse 7 é o mesmo selo. Então ela está mencionando primeiro, o que a gente já leu na Bíblia. Esse selo subjetivo é gravado com o Espírito Santo. Ou o agente que grava esse selo subjetivo é o Espírito Santo. Ok? Lembre-se que o selo do sábado, o anjo faz isso. O anjo faz, Apocalipse 7. Ok? Mas esse aspecto subjetivo do selo é o Espírito Santo, gravado com o Espírito Santo. É o que a Anete está dizendo. Só que ela diz agora, ela vai dizer, quem recebe? São os que... Quem será? Quem será que será marcado, perdoa a redundância, com o selo de Deus nesse aspecto subjetivo, pelo poder do Espírito Santo? Quem? Ela continua no texto.
quem suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem. Aí ela coloca o texto de Ezequiel. Todas as abominações que se cometem na igreja. Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal, e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado, que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Você entendeu o que ela está dizendo? Ela está dizendo que aqueles que receberão o sinal, a marca de Deus, essa marca subjetiva, que é pelo poder do Espírito Santo, são os que, ela diz, suspiram, para usar o texto bíblico de Ezequiel 9:4. Suspiram e gemem por causa de todas as dominações que se cometem. Aí ela diz aonde? Lá é em Israel, Ezequiel 9. Aqui ela diz na igreja. Então ela está dizendo que quem recebe esse selo de Deus chora, geme, sofre por causa das abominações que acontecem na igreja. Ou seja, detecta que parte dos membros da igreja estão num caminho equivocado. E ela continua, o texto está aparecendo pequenininho aqui. Eles têm um amor pela pureza e pela glória de Deus. Esse amor é tal e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Olha, tão clara visão da excessiva malignidade do pecado. E daqui a pouco você vai entender melhor isso aqui. Mas veja, ela está dizendo que o selo será posto na mente, na fronte, na testa de pessoas que detectam o pecado, que não aceitam tudo, que detectam o pecado, choram pelo pecado, gemem pelo pecado. Veja, por quê? Porque são acusadores? Ah, você cometeu esse pecado, você cometeu esse pecado. Não é isso. Ela está dizendo que porque eles têm clara visão, olha a expressão dela, clara visão da excessiva malignidade do pecado. Eles estão tão próximos, esses que recebem um selo, estão tão próximos de Deus, que eles conseguem enxergar a malignidade do pecado, até mesmo em coisas pequenas. Quer ver como quando uma pessoa não tem essa visão do pecado? É quando ela enxerga o pecado do outro maior do que o dela. Você viu o que o outro fez? Você viu o que ele fez? Nossa, mas você ficou sabendo você ficou sabendo do pecado dela? Ou seja, quando a pessoa enxerga o pecado do outro maior do que o dela mesma, pode ter certeza, não está preparada preparado para receber o selo de Deus. Por quê? Porque aqueles que recebem o selo de Deus nesse aspecto subjetivo, agora vocês estão entendendo porque eu estou colocando essa expressão, essa nomenclatura subjetividade. E usei a expressão objetividade lá no estudo anterior. O Espírito, através da atuação do Espírito, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aí você entende porque não é o Espírito não é o selo. Nós somos selados com o Espírito, e você vai entender o que é o selo daqui a pouco. É o Espírito quem sela. E o texto lá diz, somos selados em Cristo com o Espírito. Você vai entender tudo isso. E Ellen White está mencionando uma das características desses que receberão o selo. Enxergam o pecado. Enxergam a malignidade do pecado. Agora, olha, veja, você vai entendendo melhor. Olha esse texto. Em especial na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, esses selados sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Veja que ela tem outros textos, tem vários textos. E eu repito, estou trazendo só alguns aqui. Então esses que serão selados detectarão o que é verdadeiramente o pecado. Detectarão os erros de maneira profunda, os erros do professo povo de Deus. Olha esse outro texto. O povo de Deus suspira e geme pelas abominações cometidas na terra, não só na igreja. Com lágrimas advertem os ímpios de seu perigo em pisar a pés a lei divina, e com indescritível pesar humilham-se perante o Senhor por causa da culpa dos outros, não,
por causa de suas próprias transgressões. Esse texto é um pouquinho maior, eu estou colocando ele só uma frasezinha e vou ler ele na íntegra daqui a pouco. Então o que ela está dizendo é nesse contexto de Ezequiel capítulo 9, ela está dizendo que o povo de Deus, aquele que realmente vai receber o selo de Deus nesse aspecto subjetivo, qual é a característica deles? Eles suspiram e gemem pelas abominações na igreja e pelos pecados, pelas abominações no mundo, na terra. E ela chega a dizer, com lágrimas, porque eles têm a percepção da malignidade do pecado. Com lágrimas advertem os ímpios de seu perigo em pisar a pés da lei de... Olha o que ela diz agora. Indescritível, não tem como descrever, ela diz. Indescritível pesar, humilham-se perante o Senhor. Por causa do quê? Por que eles se humilham perante o Senhor? Por causa de suas próprias transgressões. Quem é que vai... Qual é a característica daqueles que vão receber o selo nesses últimos dias? A característica desses que vão receber o selo nos últimos dias é, primeiro, enxergarem a malignidade do pecado, a excessiva malignidade do pecado, como Deus as vê, como Deus vê o pecado. Enxergarmos o pecado como Deus vê o pecado. Mas é fácil a gente citar o texto de Ellen White, que Ellen White diz, homens que nem se compram, nem se vendem, que chamam o pecado pelo nome. Muitos se levantam nos púlpitos, e mesmo fora dele, e chamam o pecado dos outros pelo nome. Fácil é chamar o pecado dos outros pelo nome. Difícil é chamar o próprio pecado pelo nome. Difícil é apontar o dedo para você mesmo. Difícil é você enxergar como um dos ladrões na cruz. Eu estou aqui, eu mereço a morte, eu estou aqui por causa das minhas ações. Aí ele aponta para Jesus e diz, mas este, ou seja, misericórdia para ele e justiça para mim. Nós invertemos a verdadeira conversão é isso. É o que aquele ladrão experimentou. O que nós fazemos hoje? Apontamos o dedo para os outros. Enxergamos o pecado dos outros maior do que o nosso mesmo. E aí queremos justiça para os outros e misericórdia para nós. E nos colocamos como coitadinhos. Por quê? Porque olhamos o pecado dos outros com lupa e minimizamos o nosso. Ellen White está dizendo que aqueles que receberão o selo de Deus nesses últimos dias, qual é uma das principais características deles? Uma das principais características deles, ela diz, sofrem, e ela diz, com indescritível pesar, humilham-se perante o Senhor por causa das suas próprias transgressões. Quando eu e você conseguimos enxergar que o nosso pecado é muito pior do que o pecado dos outros, estaremos preparados realmente para receber o selo de Deus. Mas enquanto estivermos medindo os outros com a nossa própria fita métrica, não estaremos preparados para o selo de Deus. Por quê? Porque não nos enganemos, o selo de Deus não é só o sábado, é a guarda do sábado. E não é só guardarmos o sábado, é guardarmos o sábado como Deus quer que guardemos. E mesmo assim não é só guardarmos o sábado como Deus quer que guardemos. E daqui a pouco vai ficar mais claro ainda. Uma das características é olharmos para nós mesmos, não para os outros. Não o pecado que os outros cometeram, mas o pecado que nós cometemos. Como pecadores nós, chamarmos o nosso pecado pelo nome. Isso é verdadeira coragem. Isso é verdadeiro cristianismo. Olharmos para os nossos pecados e chamarmos os nossos pecados. Que pecados? Muitas vezes nós pensamos que pecado mesmo é assaltar um banco, é pegar uma arma e tirar a vida de alguém. Pecado mesmo é alguém que adulterou. Mas e a fofoca? E a crítica? E a maledicência? E o orgulho? E o egoísmo? E enriquecimento nas custas dos outros, pagando mal os funcionários, passando os outros para trás. Queridos, eu tenho visto muito isso aqui na América. Eu tenho visto isso muito aqui na América. Pessoas que se dizem cristãos, egoístas, querem o benefício somente para si. Não pagam corretamente o trabalho dos outros, sejam funcionário ou sejam companhias que contratam. Pagam mixarias, egoísmo. Isso é pecado. Isso é pecado. Repito, quando nós começarmos a olhar a malignidade do pecado, vamos enxergar a malignidade do nosso pecado. E vamos parar de apontar o pecado dos outros. Estaremos assim preparados para recebermos o selo de Deus. Agora você entende porque eu li lá no começo, Ellen White diz, poucos receberão o selo, porque não se submetem como uma criança.
olham pecados dos outros com lupa e misericórdia quando pecam. Querem misericórdia para si e justiça para os outros. Vou ler a segunda parte desse texto. Vou colocar o texto na íntegra, as duas partes. O povo de Deus suspira e geme pelas abominações cometidas na terra. Com lágrimas advertem os ímpios de seu perigo em pisar a pés a lei divina e com indescritível pesar humilham-se perante o Senhor por causa de suas próprias transgressões, enquanto Satanás instava com suas acusações. Olha só, enquanto Satanás instava com suas acusações, santos anjos invisíveis passavam para cá e para lá, colocando sobre eles o selo do Deus vivo. Quem é que sela? Os anjos. Nesse selo subjetivo, o Espírito grava em nós alguma coisa que a gente vai descobrir agora, a partir de agora. Mas quem sela para nos proteger contra as 7 últimas pragas? São os anjos. Ela diz invisíveis, fazendo coro com Apocalipse capítulo 7, ok? Olha só. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Que coisa tremenda! Vou ler de novo. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixado sem o selo de Deus. Que texto tremendo! Nós devemos olhar para nós mesmos. E quando alguém pecar, devemos nos entristecer, não nos alegrar. Parece que a gente está fazendo exatamente o contrário. Quando ficamos sabendo do pecado de alguém, a gente se alegra, solta fogos. Eu me lembro conversando com um pastor amigo meu aqui na América. E a gente estava conversando um dia, acho que foi até num sábado à tarde ou à noite, não sei. E a gente estava conversando, falando exatamente daquele texto do Antigo Testamento, onde Deus joga na profundeza do mar. Lembra-se desse texto? Deus perdoa o pecado e joga o pecado na profundeza do mar. Aí esse pastor estava dizendo, que tristeza é ver que muitos cristãos são mergulhadores profissionais. Que realidade essa frase. Porque muitos de nós, enquanto Deus diz que perdoa o pecado e joga o pecado na profundeza do mar, muitos cristãos, muitos adventistas são exímios mergulhadores, mergulhadores profissionais e levantam o pecado, suscitam o pecado que Deus já perdoou e Deus já esqueceu. No dia em que nós olharmos para os nossos próprios pecados, no dia que nós enxergarmos que o nosso pecado é muito pior do que o pecado dos outros, estaremos assim preparados. Tremendamente, plenamente preparados para o selo de Deus. Você entende agora porque Ellen White já escreveu que poucos receberão selo? E eu acredito, é uma impressão minha, pode ser que eu esteja enganado, porque nós estamos tão mergulhados nas redes sociais, nós somos tão aptos, preparados e rápidos de acusar os outros. Porque passamos o dia vendo a vida dos outros na internet. Passamos horas e horas e horas analisando e vendo a vida dos outros na internet. Então, quando a gente fica sabendo do pecado de alguém, fica fácil. A gente vê o pecado do outro com lupa. Mas quando nós pecamos, aí a gente quer misericórdia. E aí invertemos exatamente a verdadeira visão da conversão. Ellen White está dizendo, eu devo analisar o meu próprio, olhar, ver, enxergar o meu próprio pecado. E quando eu ver o meu irmão pecando, eu não posso me alegrar. Eu tenho que me entristecer. Não só me entristecer pelo pecado do meu irmão, mas muitos de nós, aí a gente não só fica feliz, mas a gente também passa para outros. Você viu o que ele fez? Você viu o que ela fez? Você viu? Nossa, aquele lá, aquela lá, nossa. E aí a gente faz exatamente o que Eva fez. Eva pega o pecado, o fruto, e leva para Adão. Nós estamos fazendo exatamente isso hoje, infelizmente. Nós pegamos o pecado, ficamos sabendo do pecado do outro e levamos para outras pessoas e vamos espalhando. E fazemos exatamente o que Satanás quer que façamos. E quando Jesus voltar, não estaremos preparados. E mesmo antes, não estaremos preparados para o selo de Deus. Muito bem, quero terminar. Agora eu entro na parte final. O que é essa subjetividade do selo? Até aqui eu mencionei características. As pessoas chorarão, com base em Ezequiel 9, chorarão pelos seus próprios pecados, enxergarão a malignidade do pecado, vai mudar o relacionamento quando a pessoa realmente estiver preparada para receber o selo, vai mudar o relacionamento em relação a outras pessoas, ao pecado que outras pessoas cometem. Mas o que é efetivamente esse aspecto subjetivo do selo? O primeiro aspecto objetivo que tratei a semana passada é a guarda do sábado.
A guarda do sábado, como Deus quer. Esse é o aspecto objetivo. Mas e o aspecto subjetivo? Começo a ler agora. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Uau! Então, não são só aqueles que guardam o sábado. Esse é o aspecto objetivo. Qual é o aspecto subjetivo? Ellen White está dizendo, eu só estou começando essa explicação. Estou no final da minha apresentação, mas estou começando essa explicação mais específica dessa parte subjetiva do selo. Precisamos vencer o mundo, a carne e o diabo. Irmãos, nessa luta, Deus luta sozinho. O mundo é contra Deus. O diabo é contra Deus. E nossa própria carne é contra Deus. A gente faz o que a gente... Se a gente não lutar contra, a gente faz exatamente o que Deus não gosta, é o que Paulo escreveu, né? Maldito homem que eu sou. O que eu sei que eu tenho que fazer, eu não consigo fazer. O que eu não quero fazer, aí eu faço. Então nós precisamos, pelo poder de Cristo. Irmãos, Cristo Jesus, ao morrer na cruz, nos deu poder, não só nos perdoou os pecados, mas ele nos deu poder para a gente vencer o mundo, a carne e o diabo, pelo poder dele. Lembre-se que eu já falei aqui, justificação é o que ele faz por mim, porque eu não posso fazer nada disso, que é perdoar os meus pecados. Ele já me perdoou. E ele já perdoou você também, se você aceitar. A santificação é o que ele faz em mim. Ele me transforma. A justificação é o que ele faz por mim. Tem a ver com os meus pecados passados. Santificação é o que ele faz em mim, tem a ver com o meu processo de santificação, o que eu faço daqui para frente até a glorificação, até a volta dele. Ele já me deu poder, pelo poder dele, eu posso vencer o mundo, a carne e o diabo. Outro texto. Será este selo colocado sobre o que tem mente impura, o profano, o adúltero, o homem que cobiça a mulher do próximo? Responda a vossa alma a pergunta. Corresponde meu caráter às qualificações essenciais para que eu possa receber um passaporte para as mansões de Cristo, as mansões que Cristo preparou para os que para elas estão habilitados, para essas mansões? E ela termina a frase dizendo, a santidade deve estar gravada em nosso caráter. Esse é o aspecto subjetivo do selo de Deus. Não basta só guardar o sábado, é preciso o meu caráter ser transformado pelo poder de quem? Pelo poder do Espírito. Lembra os dois textos bíblicos que li aqui? Nós somos selados em Cristo, com o Espírito. O Espírito impregna em mim, para usar a palavra de Ellen White, grava em mim, o Espírito grava em mim, grava em você o caráter de Cristo. Antigamente nós poderíamos até ter a mente impura. Poderíamos ser profanos, poderíamos ser adúlteros, poderíamos, como homens, cobiçar a mulher do próximo, como mulheres cobiçar os homens do próximo. Poderíamos ter vivido assim no passado, mas Cristo não só nos dá o perdão, mas ele também nos dá a força para sermos transformados. Esse é o aspecto da subjetividade do selo de Deus. Não adianta eu só guardar o sábado. Agora você está entendendo. Agora, a partir de agora, você começa a entender porque eu falei no começo que faz todo sentido você ler, estudar, aliás, assistir os vídeos anteriores que mostrei, os dois sobre a chuva serôdia e os dois sobre a porta da graça, porque a ênfase é no Espírito Santo. O selo de Deus também tem uma ênfase fortíssima no Espírito Santo, até porque ninguém guarda o sábado pelo seu próprio poder. Isso seria legalismo. Sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer, nem mesmo guardar o sábado. Ellen White está dizendo que nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos. O meu caráter está sendo transformado? Não é exatamente o que eu tenho dito desde os estudos anteriores? Eu preciso aproveitar a chuva temporã que tem caído desde a época dos discípulos e tem caído na minha vida desde a minha conversão, tem caído na sua vida desde a sua conversão. E nós precisamos utilizarmos-nos da chuva temporã, permitindo que o Espírito Santo nos transforme ainda em chuva temporã. Enquanto a gente estiver nos transformando pelo poder dele na chuva temporã, receberemos a chuva serôdia. E esse é o processo, exatamente esse é o processo de recebermos o selo de Deus. É o mesmo processo. É o desenvolvimento do caráter. Vou ler outro texto. Agora é o tempo de nos preparar. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos, amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso.
Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisem as Escrituras por vocês mesmos para que possam compreender a terrível solenidade do tempo presente. Veja, é o caráter sendo transformado, usa de novo textos dela, homens e mulheres impuros, não recebem o Espírito Santo, obviamente não recebem o selo de Deus. Eu preciso já estar me desenvolvendo para receber a chuva serôdia, e esse também é o processo de ser selado. Olha que coisa. Andam juntos esse processo de transformação do caráter, chuva temporã, chuva serôdia com selamento. Nem homem e mulher cobiçosos, nem homem e mulheres amantes do mundo, homem e mulheres de língua falsa, fofoca, mentiras, falsos testemunhos, críticas, acusações. Não receberemos a chuva serôdia assim e, obviamente, não receberemos o selo de Deus. Agora você entende porque eu li no começo, Ellen White diz, poucos receberão o selo. Não é porque Deus está escolhendo alguns, não, é porque os próprios seres humanos estão se excluindo. Não receberão a chuva serôdia e, obviamente, não receberão também o selo de Deus. Outro texto. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terá o selo do Deus vivo. Os que planejam pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande antítipo da expiação serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus. Veja, olha a expressão que ela usa. Aqueles que planejam pecado e praticam. Queridos, eu e você, mais algumas semanas eu vou estudar aqui sobre perfeccionismo. Não é impecabilidade. O texto bíblico está dizendo que aqueles que não receberão o selo de Deus, aqueles que não receberam o selo de Deus, aqueles que planejam o pecado e praticam. Pode ser, eu e você, até a volta de Jesus, poderemos ainda pecar no que a gente fala, no tipo de pecado que é um escorregão, é uma falha. Nós não planejamos o pecado e acabamos caindo. Fomos pegos de surpresa e acabamos caindo. Não importa se é pecado pequeno ou pecado grande. Não nos planejamos a isso. Caímos, pecamos. O problema é quando a gente pratica o pecado planejado. O problema é quando eu sei que aquilo é pecado, quando eu entendo que aquilo é pecado, quando eu sei que aquilo desagrada a Deus e continuo fazendo hoje, amanhã, semana que vem, no mês que vem. Isso me desabilita a receber a chuva serôdia, me desabilita a receber o selo de Deus. E ela diz, esses que querem receber o selo de Deus precisam desempenhar a parte dos que se arrependem e confessam. Não importa qual pecado que você cometeu, permita que o Espírito Santo... Eu vou estudar aqui sobre o arrependimento, o papel do arrependimento nesses últimos dias. Nós também não compreendemos o papel do arrependimento nesses últimos dias. Nós também não compreendemos. Ellen White diz que a terceira mensagem angélica é a mensagem da justificação pela fé, mas nós não compreendemos isso ainda e vai ficar claro quando eu estudar isso aqui. Qual é o papel do arrependimento nos últimos dias? Ellen White diz, para recebermos o selo de Deus, não precisamos ser perfeitos. Precisamos apenas uma comunhão íntima com Ele. Entendermos quem é Deus, compreendermos o caráter de Deus, o caráter de amor, o caráter de misericórdia, entendermos a malignidade do pecado, a ponto de quando nós pecarmos, nós chorarmos pelos nossos próprios pecados, e quando vermos os nossos irmãos pecando, não nos alegrarmos com isso, pelo contrário, chorar junto com eles. E quando nós mesmos pecarmos, não sejam pecados que a gente planejou a pecar. E ela diz, se arrependam. Não precisamos ser perfeitos. Precisamos apenas ser sinceros, humildes. E se cairmos, ela diz, arrependam, confessam e pelo poder de Cristo abandonem o pecado. Queridos, esses são os passos para sermos selados e obviamente serão os passos também para recebermos a chuva serôdia. Por quê? Porque é o Espírito Santo em que nos prepara também. É a atuação do Espírito que nos prepara para recebermos o selo. Lembre-se o texto bíblico, fomos selados com o Espírito. Olha esse outro texto. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então, a chuva serôdia cairá sobre nós como caiu a temporã sobre os discípulos de Pentecostes. Veja, eu estou dizendo que é o mesmo processo, chuva temporã, chuva serôdia e recebimento do selo, é um processo.
Eu preciso de sinceridade, eu preciso de comunhão com Deus, eu preciso de honestidade na minha ligação com Deus, na minha religiosidade, na minha espiritualidade, no meu relacionamento com Deus. Eu preciso desses fatores para que eu possa estar preparado para receber a chuva serôdia e para que eu possa ser selado. Olha esse outro texto. Vi também que muitos não compreendem o que devem ser a fim de viverem à vista do Senhor sem o sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Veja, qual é o aspecto subjetivo do selo? O meu caráter ser transformado. Significa impecabilidade? Não, nós vamos estudar isso um pouco mais para frente. Mas o caráter objetivo do selo de Deus, a guarda do sábado, como Ele quer. Mas não adianta a guarda do sábado, nem como Ele quer, se eu não estou me desenvolvendo, se eu não permito que o Espírito Santo me transforme já na chuva temporã, até chegar a chuva serôdia. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter olha essa palavra. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Veja, permanecerá. O selo de Deus não é também para transformar o nosso caráter, assim como a chuva serôdia também não é. Eu preciso ir me transformando para receber a chuva serôdia. Eu preciso ir me transformando para que através do Espírito Santo, porque vimos o texto, com o Espírito nós somos em Cristo, com o Espírito somos selados. Esse é o aspecto subjetivo. É o meu caráter sendo transformado. É o meu caráter sendo transformado. E quando eu ser selado, o meu caráter permanecerá. Porque aí fecha a porta da graça logo depois. Você entende? Então eu não posso me preocupar em ir lá. Muitos de nós estamos nos preocupando lá na frente. Como é que eu vou receber a chuva serôdia? Quando é que eu vou receber o sinal? Absolutamente. Absolutamente. Queridos, sabe por que nós estamos apontando lá para frente? Muitos de nós, eu acredito que é por isso, pode ser que eu esteja enganado, mas a minha avaliação, a minha leitura dos fatos é a seguinte. Ellen White diz que ninguém ainda recebeu o selo de Deus. Perdão. Ellen White diz que ainda ninguém recebeu o selo da besta, a marca da besta. Ninguém recebeu. Mas ela diz que o selo de Deus, desde a época dela, já estava sendo posto. Entende isso? A marca da besta, ela diz, ninguém recebe ainda a marca da besta. E a gente pode estudar isso um pouquinho para frente. Mas o selo de Deus, desde 1844, as pessoas já estão recebendo. E eu tenho como provar isso nos escritos dela. Então a gente pensa assim, o selo de Deus vai ser posto lá. Assim como ninguém recebeu a marca da besta, o selo de Deus vai ser lá na frente. Não, o selo de Deus é hoje. Hoje eu preciso estar me desenvolvendo em chuva temporã, em chuva serôdia, para ser selado com o Espírito, em Jesus. E esse é o aspecto subjetivo do selo de Deus. Então a gente está descansando, pensando, estou guardando o sábado, tá ok. Absolutamente. E muitos de nós nem estamos guardando o sábado como deveríamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Último texto. Podemos falar das bênçãos do Espírito Santo, mas a menos que nos preparemos a nós mesmos para recebê-lo, o Espírito Santo, que aproveitam as nossas obras. Estamos nós nos esforçando, e alguns dizem que não tem esforço humano nesse processo. Não, tem esforço. Estamos nós nos esforçando com todo o nosso poder para atingir a estatura de homens e mulheres em Cristo. Podemos falar sobre o Espírito Santo, mas não adianta nada falar sobre o Espírito Santo. Eu preciso me esforçar. Tem uma parte minha a fazer pelo poder dele, mas é preciso o esforço humano. Aí a segunda parte desse texto ela diz: estamos buscando sua plenitude e avançando sempre para o alvo que nos é proposto. Qual é o alvo? A perfeição de seu caráter. Quando o povo do Senhor atingirá esse objetivo, qual objetivo? A perfeição do caráter, que não é impecabilidade, nós vamos tratar disso mais para frente. Quando o povo do Senhor atingirá esse objetivo, serão selados em suas testas. Quando seremos selados na testa? Quando nós atingirmos esse objetivo, ou seja, a perfeição de caráter. Crescendo, avançando, chuva temporã, chuva serôdia, crescendo, avançando. Quando o povo do Senhor atingirá esse objetivo, serão selados em suas testas. Aí ela termina: cheios do Espírito, serão completos em Cristo, e o anjo relator declarará: está consumado. João 19:30. Assim como teve um está consumado na cruz, queridos, haverá um está consumado nos últimos dias. Jesus Cristo bradou na cruz: está consumado, quando o plano da salvação já estava feito.
Ele fez a parte dele. Agora, pelo poder dele, nós devemos fazer a nossa parte. Pelo poder dele, devemos fazer a nossa parte. E quando fizermos a nossa parte, quando recebermos o selo, quando estivermos crescendo, 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 crescendo em Cristo Jesus, em estatura e plenitude de Cristo Jesus, o anjo relator vai dizer, está feito. Receberemos o selo. Cada um de nós receberá o selo. E aí virão as pragas. E somente quem tiver o selo de Deus, somente quem tiver selado, não vai passar pelas pragas. E estará assim preparado para o tempo de angústia que, querido, já está à nossa frente. Que Deus abençoe você. Que você, por favor, pesquise, leia, mas acima de tudo, que a sua religiosidade, que a sua espiritualidade, que a sua ligação com Deus tenha bases na sinceridade e na humildade. Deus abençoe você. Se você tem gostado desses vídeos, esse de maneira especial, encaminhe para outros. Encaminhe para outros. Nós precisamos dessa verdade. Como adventistas, nós precisamos dessa verdade nesses últimos dias. Deus abençoe você.